Queridos amigos, é com muita alegria que eu vos desejo um feliz ano novo, um feliz 2012. E hoje a Santa Igreja comemora a solenidade de Maria Santíssima, a Mãe de Deus. Após passarmos o rito da alegria, o Natal, onde nós comemoramos o nascimento de Deus no nosso meio, Deus que vem ao encontro do homem, Deus que assume a nossa fragilidade, Deus que quer se fazer vizinho, próximo, Deus, de nós, Deus que quer se deixar tocar pelas nossas mãos. Nós agora passamos ao rito da esperança, ao rito de todo este ano novo que se inicia com uma oportunidade que Deus nos dá para estarmos com Ele, para mudar a nossa vida, para estarmos sempre mais próximo dEle. É belo ver que o tempo, ele é algo sagrado. O tempo, ele não nos pertence, embora Deus nos dá, porque o tempo é de Deus. Deus nos dá este tempo que nós vivemos como uma graça, para que nesse tempo nós possamos realizar a vontade de Deus em nós, e realizando a vontade de Deus em nós, nós possamos nos realizar. E esse tempo que nós vivemos agora é o tempo da esperança, é a passagem de algo que ficou para trás, a passagem de um ano velho para um ano novo. E nós temos necessidade, o ser humano tem necessidade de fazer marcos na sua vida, tem necessidade de acreditar em algo melhor, numa esperança. E é o que nos anuncia agora a Santa Igreja, onde a Santa Igreja nos dá, neste primeiro dia do ano, a presença de Maria. Maria, que é a Mãe de Deus, que também é a Mãe da Igreja, que é a nossa Mãe. A Igreja nos dá Maria com aquela esperança de Maria nos ajudar a caminharmos a Jesus. E agora eu gostaria de ler convosco, proclamar o Evangelho de Lucas, para que, após a proclamação desse Evangelho, nós possamos meditar na figura de Maria, na história da salvação e também na nossa história pessoal. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo visto, contaram que lhes fora dito sobre o menino. E todos os que ouviram, os pastores, ficaram maravilhados com aquilo que eles contavam. Quanto a Maria, guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão dos meninos, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Irmãos e irmãs, essas são palavras de vida e da nossa salvação. Nós lemos no Evangelho que Maria, ela guardava todos esses fatos e meditava-os em seu coração. É belo olhar que a vida de Maria foi uma vida de fé. Uma vida não diferente daquela que nós somos chamados a ter. Maria, ela havia escutado a promessa do arcanjo, que ela conceberia e daria à luz a um filho, sem participação de homem, mas por meio do Espírito Santo. E ela guardou essas palavras no seu coração. Diz Santo Agostinho que antes de Maria conceber Jesus no seu seio, Maria o concebeu na fé. E esse é o segredo de um homem, de uma mulher de fé. Esse é o segredo de Maria. Maria, ela guardou as palavras do seu Senhor. Em grego, não diz que Maria ela guardou as palavras e meditava-os em seu coração, mas diz que Maria costurou estas palavras no seu coração, colocou sobre o seu coração. É como quando nós
pegamos um artigo de um jornal, recortamos certas palavras, como fazíamos quando éramos criança, para apresentar um trabalho de escola, e sobre aquelas palavras que nós recortávamos, nós colávamos em uma outra folha para construir um texto. Maria, ela deixa Deus construir o texto da sua vida, em cima de suas palavras divinas. E Maria, ela costura essas palavras, ela costura essas promessas no seu coração. Porque nós, seres humanos, temos tanta dificuldade de guardarmos a palavra de Deus. Nós muitas vezes recebemos uma palavra de ciência, uma palavra de sabedoria, uma promessa de Deus, um sinal do Senhor na nossa vida, que fala tão forte, tão claro ao nosso coração, e que nos ajuda a caminhar. Mas a um certo momento nos vem a tristeza, a angústia, a desesperança, e tudo vai caindo. Aquela palavra vai sumindo. E Maria, o que ela fez? Ela costurou no seu coração. Ela não entendia o que Deus ia fazer e como Ele ia fazer, mas, no entanto, ela pregou aquelas palavras no seu coração, como para dizer que aquela palavra de Deus era quase a carne da sua carne, embora se tornou carne da sua carne, porque a palavra de Deus se fez carne no seio de Maria. O Evangelho de hoje, meu irmão, nos convida a costurar a palavra de Deus, a promessa de Deus na nossa vida. Hoje Maria, ela é tão próxima de nós. Ela se faz ao nosso lado. Nós vemos na história da salvação, nesses últimos séculos, o quanto Deus está presente em nosso meio, presente por meio da sua mãe. Há um autor italiano que se chama Saverio Gaeta, que ele escreveu um livro sobre o caminho de Maria, e neste livro ele mostra as principais aparições de Maria na Europa. Aparição esta na Rua do Bar, em Paris, aparição em Lourdes, Fátima, aparição em Boerengue, na Bélgica, em Medjugorje, e tantas outras aparições, onde, ligando uma aparição a outra num sinal, ligando uma a outra de forma cronológica, forma um M em todo o continente europeu. O M de Maria. Maria que entra na história para intervir na história da salvação, para mostrar que Deus está no nosso meio, Deus está presente. Maria que entra na história não só para mostrar a sua presença de mãe, que acompanha e que guia seus filhos, mas que entra para nos falar, como fala até hoje. Basta ver Medjugorje, onde nós vemos que a própria Nossa Senhora, a Rainha da Paz, ela diz que são as últimas aparições da humanidade, onde Maria vem nos dando mensagem há mais de 30 anos, dando mensagens simples, mensagens que nos ajudam a viver o Evangelho, que na verdade são baseadas em um próprio Evangelho, é a própria mensagem de Jesus, nos ensinando a colocar Deus no centro da nossa vida. Neste dia 1º do ano, também nós comemoramos o Dia da Paz, onde foi instituído pelo Papa Paulo VI como um Dia Mundial da Paz, e nós vemos quanta falta de paz há no mundo, quanta falta de paz há no nosso coração. Mas todas essas guerras que há no mundo, toda essa divisão que há no mundo, começa na verdade, irmãos, no nosso próprio coração. Porque quanta inimizade, quanta divisão, quanta guerra nós temos em nós. E esta guerra que eu tenho, que você tem, que o outro tem, vão se somando e vão criando toda essa guerra que há no mundo, toda essa falta de paz. Como seria bom se nesse início de ano cada um de nós iniciássemos um caminho de perdão, para encontrar o verdadeiro Rei da Paz, encontrar Jesus. Nossa Senhora, ela diz em Medjugorje que o homem está construindo um mundo sem Deus.
E não se pode construir um mundo sem Deus. Não se pode construir um mundo novo sem a presença de Deus. Porque o mundo sem Deus, na verdade, é um mundo sem futuro para nós. É um mundo onde nós não temos diante de nós a vida eterna, entendida como a vida plena em Deus. O homem sim constrói um mundo sem Deus, constrói a sua destruição. Nossa Senhora em Medjugorje, no dia 26 de junho de 81, a primeira mensagem que ela deu foi mir, 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 paz, paz, paz. Como se ela quisesse preanunciar, chamar o homem à verdadeira paz. Preanunciar o que viria 10 anos depois, que veio a guerra de 26 de junho de 91, estourou a guerra na ex-Iugoslávia, uma guerra sangrenta. Maria, que em todo este N traçado sobre a Europa, vem nos mostrar que é impossível construir um mundo sem Deus. O mundo sem Deus leva o homem à perdição, à morte. As aparições de Nossa Senhora em todo o decorrer da história nada mais são do que a última cartada de Deus para chamar o homem a Ele. Não é uma mensagem que traz Medjugorje e as outras aparições, não é uma mensagem catastrófica de fim do mundo, como se fala tanto hoje, mas é uma mensagem que chama a esperança, que diz para o homem que a vida não está em nossas mãos, mas a última palavra ela é de Deus. Nós podemos sim destruir a nossa vida, nós podemos sim destruir até o planeta Terra com a guerra mundial. Ainda mais agora voltado com todos esses experimentos biológicos e nucleares, podemos até destruir o cosmos, mas não podemos destruir a presença de Deus. A última palavra é a de Deus. Maria ela, com as suas aparições, ela mostra que o mundo ele está realmente em crise. O homem ele pode levar o mundo à destruição, ele pode se autodestruir, mas Nossa Senhora ela vem para nos mostrar que neste momento de crise ela está conosco, ela está rezando conosco, está nos conduzindo para uma nova primavera, para um mundo novo que se inicia. Como dizia em Fátima a sua mensagem, no fim o meu coração triunfará. No fim não triunfará a maldade do homem, não triunfará a destruição, não triunfará Satanás. No fim triunfará o coração de Maria. E nós temos um grande exemplo do triunfo do coração de Maria, que foi a própria vida do Papa nosso Beato João Paulo II, um homem que tinha como seu lema totus tu, tudo seu, Maria, tudo teu. Um homem que no atentado de 13 de maio de 81 foi baleado pelo projétil da pistola de Aliaca, que passou 1 milímetro do coração. Foi salvo pelas mãos de Maria e por fim colocou aquele projétil embaixo da coroa de Nossa Senhora em Fátima e deu aquele milagre à Imaculada do Coração de Maria. Um homem que se abandonou totalmente nas mãos de Deus. Um homem que nos ensinou a sermos de Maria. Nesse primeiro dia do ano, a igreja ela vem a nos ajudar, vem a colocar Maria como nosso modelo. Nosso modelo a ser seguido, de uma entrega total nas mãos de Deus. E como hoje, irmãos, nós
nós temos necessidade desta mãe que nos acompanha. Temos necessidade de doar a nossa vida a Maria, porque o seu papel é fundamental na história da salvação. E hoje Deus intervém de um modo concreto na história da salvação, na nossa história pessoal, enviando a sua mãe. Ela que foi a porta do céu para a entrada de Deus neste mundo. Ela que nos ensinou a guardar, a costurar a palavra, a meditar a palavra no nosso coração. Assim, irmãos e irmãs, nesta mensagem, neste evangelho deste primeiro domingo do ano, eu quero vos desejar sim um feliz ano novo, mas sobretudo eu quero vos desejar muita docilidade ao projeto de Deus em nossa vida, muita docilidade para começar o ano bem, colocando Deus no centro, não colocar os nossos projetos, o nosso querer humano, mas, e não querer também mudar o outro, mas sobretudo a mudar tudo aquilo que precisa ser mudado no nosso coração, a começar a mudança em nós. Porque nós temos muito desejo e temos muitas das vezes a necessidade de querer mudar aqueles que estão ao nosso redor, mas esquecemos de mudar a nós mesmos. Maria, ela não quis mudar ninguém que estava ao seu redor. Ela só quis a vontade do seu Deus. Ela só quis dizer sim. Sim a todo momento. E o sim de Maria foi um sim que era não um sim apenas aquilo que lhe era oferecido, mas era um desejo total de querer aquilo que Deus queria. A tal ponto que ela mudou todo o seu projeto de vida para assumir o projeto de Deus, do Pai. Hoje a igreja nos apresenta Maria para exaltar assim a dignidade da mãe, que é a medianeira entre Deus e os homens, aquela que veio para nos dar a verdadeira paz, a paz que é o fruto do amor, que é o fruto do perdão. Iniciar este ano novo significa iniciar no amor de Deus, iniciar perdoando, iniciar desde já pedindo para que Deus ele possa escrever na nossa vida. Esse ano que passou para muitos de nós pode ter sido um ano tão difícil, de dificuldades, de doenças, de desemprego, de angústias profundas, de decepções. Mas este ano novo que inicia pode se tornar um ano marco na nossa vida, desde que ele seja fundado em Deus, desde que Deus seja colocado no centro da nossa vida. E Deus ele é colocado no centro todas as vezes que nós não estamos no centro. Deus é colocado no centro quando nós o buscamos de todo o coração, de toda a nossa alma e com toda a nossa força. Cardeal Bertone, me recordo que quando ele ainda era arcebispo de Gênova, ele foi visitar a irmã Lúcia no convento em Coimbra, em Portugal. E na sua visita
ele contava que ele pôde perceber na irmã Lúcia uma mulher cheia de esperança. Embora a irmã Lúcia recebeu o terceiro segredo de Fátima, embora ela fez tantas experiências ao lado de Maria, ela era uma mulher que ela esperava em Deus. E ela levou esta mensagem da esperança, do triunfo do Imaculado Coração de Maria, a todos os lugares do mundo, com o seu silêncio e com a sua oração. Após a morte da irmã Lúcia, a sua madre superiora dizia que no convento havia ficado um vazio. Um vazio daquela oração silenciosa, daquela entrega feita no abandono, daquela mulher simples que viveu na clausura. Uma mulher que era serena e transpassava essa serenidade da sua oração. Assim, irmãos, que este ano que nós iniciamos, nós possamos estar e colocar esse propósito de estarmos recolhidos com o Senhor, de fazermos as coisas não sozinhos, mas fazermos em Deus. Diante de cada decisão da nossa vida, antes de fazermos qualquer coisa, por menor que seja, perguntar a Deus o que Ele quer que nós façamos e fazer tudo com Ele, dando o nosso sim a cada momento ao Senhor. Vos desejo, irmãos, neste dia, muita paz, muita felicidade, e quero terminar este comentário do Evangelho com a bênção de Arão, que é a primeira leitura do dia de hoje. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e se compadeça de ti. O Senhor voa para ti o seu rosto e te dê a paz. O Senhor vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um feliz 2012. Siamo tutti tuoi e vogliamo amarti come nessuno ti ha amato mai. Con te sulla tua via il nostro cammino è sicuro, con te ogni passo conduce alla meta.